Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo ao canal Motivação na Fé. Em tempos imemoriais, quando a fé era tanto escudo quanto espada, surgiu uma lenda destinada a transcender eras, moldando o cerne da bravura e da crença em seu entrelaçar eterno. Esta é a história de São Jorge, o mártir, o santo, cuja história se desenrola na tapeçaria do tempo como um lembrete pungente da força indomável do espírito humano diante da opressão. Por meio das brumas da história, emerge a figura de um homem cujo destino foi forjado no calor da fé inabalável e da coragem inquebrantável. Um homem que se ergueu contra os tiranos e enfrentou bestas mitológicas, simbolizando a eterna luta entre a luz e a escuridão. Este vídeo aspira a desvendar o véu que separa o homem da lenda, traçando a jornada de Jorge da Capadócia, através de campos de batalha ensanguentados e cortes imperiais corruptas, até as cavernas onde dragões lendários aninhavam seus medos mais profundos. Vamos explorar como um simples soldado romano, nascido nas terras áridas da antiga Anatólia, se tornou o protetor universal invocado por reis e camponeses, cavaleiros e artesãos, em momentos de desespero mais profundo. Nos aventuraremos por histórias entrelaçadas com milagres e mistérios, testemunhando a transformação de São Jorge em um símbolo de resistência contra a injustiça e o mal. A narrativa se desdobra como um mosaico, onde cada tecela reflete um aspecto da virtude e da valentia que São Jorge personifica, desde a fervorosa defesa de sua fé diante da morte certa, até o lendário embate com o dragão, que se tornou um emblema universal do triunfo do bem sobre o mal. Convido-os, então, a mergulhar nesta odisseia de fé, coragem e sacrifício. Que a história de São Jorge inspire cada um a encontrar o guerreiro dentro de si, pronto para enfrentar os dragões de nossa própria existência, armados com a força de nossa convicção e a chama incansável de nossa esperança. Pois dentro deste relato não jaz apenas a história de um santo, mas o reflexo da nossa própria humanidade, lutando incessantemente pela luz em meio às sombras do mundo. Num tempo distante, forjado pelas sombras da história e iluminado pelas tochas da lenda, emerge a figura de São Jorge, um homem cuja existência transcendeu o mero respirar dos mortais para inscrever-se nos anais da eternidade. Este é um vídeo de um guerreiro cuja espada foi empunhada não apenas contra as forças tangíveis da opressão, mas também contra os dragões das trevas que assolavam a alma da humanidade. São Jorge nasceu na Capadócia, terra de montanhas majestosas e vales profundos, no seio de uma família nobre, mas foi em sua fé cristã e na defesa inabalável dos princípios que acreditava que ele encontrou sua verdadeira nobreza. O Império Romano, vasto em terras, mas igualmente profundo em sua perseguição aos cristãos, era o palco sobre o qual Jorge desempenharia o ato que o eternizaria. Diante da tirania do imperador Diocleciano, Jorge não apenas recusou-se a abjurar sua fé, mas enfrentou a morte com uma coragem que faria de seu nome um símbolo imortal de resistência contra a injustiça. Mas a história de São Jorge não se confina aos limites de seu martírio. Transcende, ganhando vida em uma lenda tão vibrante e colorida quanto os vitrais que adornam as catedrais dedicadas à sua memória. O conto do dragão, uma besta feroz que aterrorizava uma cidade, exigindo sacrifícios humanos até que a sorte lançou a filha do rei como oferta. São Jorge, passando por ali, ouviu os lamentos da princesa e, movido por uma força que só pode ser descrita como divina, enfrentou a criatura. Com uma lança em mãos, ele a derrotou, não apenas salvando a princesa, mas também levando um povo inteiro da escuridão do medo para a luz da fé. A lenda, embora repleta de metáforas e símbolos, fala ao coração da verdade eterna. A luta entre o bem e o mal, a luz contra as trevas, a fé enfrentando o medo. São Jorge, em sua batalha contra o dragão, não representa apenas a vitória do cristianismo sobre o paganismo ou a moral sobre a imoralidade. Ele encarna a luta de cada ser humano contra os demônios internos e externos que ameaçam devorar nossa própria essência. Hoje, São Jorge permanece um farol de esperança e um padroeiro de todos que se encontram em batalha, seja nas guerras travadas nos campos de batalha do mundo, seja nas lutas íntimas travadas no recôndito de nossas almas. Sua imagem, retratada em armadura, montado em um cavalo branco e empunhando uma lança que perfura o dragão, é um ícone não apenas de coragem,
mas de uma fé inabalável na capacidade do bem triunfar sobre o mal. Assim, a história e a lenda de São Jorge, entrelaçadas como as raízes de uma árvore antiga, convidam-nos a refletir sobre nossas próprias batalhas, incentivando-nos a empunhar as armas da fé, da coragem e da perseverança. Pois dentro de cada um de nós reside um guerreiro capaz de enfrentar dragões, armado com a convicção inabalável de que, no final, a luz sempre prevalecerá sobre as trevas. No coração pulsante da fé cristã, onde mártires são lembrados como faróis de luz em tempos de escuridão, emerge a figura inabalável de São Jorge, o mártir. Sua história, entrelaçada com os fios tanto da realidade quanto da lenda, ressoa através dos séculos como um testemunho da força indomável do espírito humano diante da adversidade. Este não é apenas o relato de um homem que enfrentou a morte por suas crenças, mas a saga de uma alma que, na forja de sua fé, tornou-se eterna. A Capadócia era marcada pela turbulência e pelo sangue derramado pela perseguição religiosa. Jorge era de linhagem nobre, não apenas pela ascendência, mas pela riqueza de seu caráter. Sua juventude foi temperada na disciplina militar e no estudo da doutrina cristã, preparando-o para as batalhas tanto físicas quanto espirituais que definiriam sua vida. A verdadeira prova de sua fé veio com a ascensão ao poder do imperador Diocleciano, cujo reinado seria marcado por uma das mais brutais perseguições aos cristãos na história do Império Romano. Foi sob este cenário, onde a fidelidade à fé era sinônimo de sentença de morte, que São Jorge se destacou, não apenas como soldado, mas como um mártir da fé cristã. Diante da exigência imperial para que todos os soldados renunciassem ao cristianismo e prestassem homenagem aos deuses pagãos, São Jorge se manteve inabalável. Sua recusa em abdicar de sua fé, sua coragem em proclamar Cristo em um ambiente hostil e sua disposição em enfrentar a morte em vez de trair seus princípios foram atos de desafio que selaram seu destino, mas também sua imortalidade. A execução de São Jorge, longe de extinguir sua luz, apenas ampliou o brilho de seu testemunho. Conta-se que, diante da execução, sua fé permaneceu firme, uma fortaleza inabalável contra as ondas de desespero. Sua morte não foi o fim, mas o início de um legado que inspiraria gerações futuras a enfrentarem suas próprias adversidades com a mesma fé e coragem. São Jorge, o mártir cristão, transcendeu a mera memória de um homem que viveu e morreu no início do século IV. Ele se tornou um símbolo da resistência contra a opressão, um exemplo luminoso da capacidade do espírito de prevalecer contra as forças que buscam sua subjugação. Em cada oração proferida em sua homenagem, em cada imagem que o retrata triunfante sobre o dragão, está a essência da sua mensagem. A verdadeira vitória é sustentada pela fé. Assim, a história de São Jorge nos convida a refletir sobre a natureza da verdadeira coragem, aquela que enfrenta não apenas os desafios externos, mas também os internos, os dragões da dúvida e do medo. Nos recorda que ser um mártir não é buscar o sofrimento, mas estar disposto a suportá-lo em nome de algo maior, um princípio ou uma crença que transcende a própria vida. São Jorge, mártir cristão, permanece não apenas como um santo venerado, mas como um companheiro constante para todos aqueles que, em seus momentos de provação, buscam um farol de esperança, um lembrete de que, mesmo nas mais escuras tempestades, a fé pode ser o mais poderoso dos escudos. Agora, vamos junto orar pedindo proteção a São Jorge. Ó São Jorge, meu santo guerreiro, invocado como o protetor dos desamparados e dos injustiçados, que pela fé em Deus e pela minha devoção, andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas,
defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. Amém. Então, se você curtiu o que viu e sentiu hoje, eu te convido a se tornar parte oficial da nossa família. O link está na descrição do vídeo e também se inscreva caso ainda não seja inscrito. Isso vai te ajudar a não perder nenhum dos nossos próximos encontros e a estar sempre por dentro de tudo o que acontece por aqui. E não esqueça de deixar aquele like. Isso mostra pra gente que você gostou do conteúdo e ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas, espalhando ainda mais essas boas energias. E claro, sua opinião é super importante para mim. Deixa um comentário aqui embaixo contando o que achou, se tem alguma sugestão, uma história para compartilhar ou até mesmo uma dúvida. Eu leio todos e faço questão de interagir por lá. Conto com você para crescermos juntos. Vamos nessa? Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Amém.